Estamos começando mais um episódio Raciocina Comigo Podcast. Hoje é um episódio especial. Hoje a gente vai falar sobre tendinopatias de membro inferior. É um tema inédito aqui pra gente. Então, antes da gente começar, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria que você já clicasse aí para você se inscrever no nosso canal, para você curtir esse episódio e também compartilhar com fisioterapeutas e estudantes que você entende que vai se beneficiar desse episódio, tá bom? E se você estiver ouvindo aí no Spotify, também já começa a seguir o nosso canal e já avalia lá com 5 estrelinhas também o nosso canal aí. E deixa eu apresentar para vocês então quem que vai ser o nosso convidado de hoje. Olha esse currículo, gente. Fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, doutorado em fisioterapia pela UFSCar, com um período na Austrália, né? A gente combinou que eu não ia falar inglês aqui. Com um período na Austrália. Pós-doutorado em biomecânica por uma universidade nos Estados Unidos. Vou me arriscar a falar. University of Delaware. Muito bem. Falei direito. Professor do curso de fisioterapia e de programas de mestrado e doutorado da UFRN e editor associado do Brazilian Journal of Physical Therapy e da JOSP. Esse é o nosso convidado de hoje, Rodrigo Scatoni. Falei direito o sobrenome? Falou muito bem. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Valquíria. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer pelo convite, você e toda a sua equipe aí pela oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Que isso, cara. Eu que agradeço aqui a sua disponibilidade de estar vindo aqui compartilhar com a gente um tema tão relevante. E para a gente começar, eu acho que a gente pode já diferenciar ou dizer, enfim, você que vai dizer aí. Qual a diferença entre tendinite e tendinopatia? Essa é uma boa pergunta. Acho que é uma das que eu mais recebo, na verdade. Então, a tendinite era o que a gente chamava antigamente, né? Assim, na década de 70, quando a gente começou a estudar, quando começou-se a estudar sobre isso, a gente acreditava-se que era uma inflamação dos tendões que gerava essa dor, né? Então, só para quem não está acostumado com a terminologia, tendinopatia ou tendinite se refere à dor nos tendões. Então, se eu tenho uma dor no tendão do membro inferior, no Aquiles, no patelar, no glúteo, ou seja, no membro superior, no manguito rotador, no cotovelo, a gente tem uma perda funcional, a gente tem dificuldade de fazer atividades por causa dessa dor. Então, a gente vai dizer que a pessoa tem uma disfunção nos tendões. Antigamente, a gente chamava de tendinite, achando que era um processo inflamatório, que era o motor primário da fisiopatologia, que era, a gente teria micro-rupturas de fibra que gerariam um processo inflamatório, e esse processo inflamatório geraria dor. E aí, por isso, a pessoa teria ali aquela cascata de perda funcional decorrente dessa limitação por causa da dor. Só que aí a gente começou a estudar um pouco mais a fundo o assunto, fazendo biópsia nos tendões e tratando os pacientes na prática usando recursos anti-inflamatórios. Bom, se é uma inflamação, vamos tratar com recursos anti-inflamatórios. Então, repouso, gelo, medicações anti-inflamatórias, seja oral ou com corticoide, por exemplo. E a gente via que os pacientes não melhoravam. Eles tinham um resultado em curto prazo de redução de dor, melhora da função, mas assim que ele voltava a fazer qualquer atividade, a dor voltava. Então, a gente começou a entender que não é tanto assim um processo inflamatório que está ali, de fato, sendo o motor primário da fisiopatologia. Aí, biópsia dos tendões. Você vai lá olhar, pega um pedaço do tendão para estudar e você vê que não tem quase nenhuma célula inflamatória ali, se é que tem alguma célula inflamatória. Então, não faz sentido a gente chamar de tendinite, porque não é um processo inflamatório que está ali guiando o processo patológico. Então, a gente migrou para uma terminologia aí nos anos 2007, 2008, 2009 foi o principal marco, e aí, daí em diante a gente começou a chamar de tendinopatia. Em 2020 saiu um consenso de terminologia para falar, a partir de agora vamos uniformizar a terminologia, vamos chamar de tendinopatia para evitar possíveis efeitos deletérios de uma terminologia inadequada. E aí a gente tem batido muito nessa tecla agora, né? Eu estava no último consenso que teve lá na Espanha, em Valência, e uma das coisas que se enfatizou muito foi sobre isso, sobre a questão de usar a terminologia correta, de chamar de tendinopatia e não de tendinite. Por quê? Quando a gente chama de tendinite, o it no final, o sufixo remete à inflamação. Aí o paciente chega em casa e ele vai procurar no Google, né? Tendinite patelar, tendinite de Aquiles. E ele vai achar lá que é um processo inflamatório daquele tendão. Então o tratamento é uso de recursos anti-inflamatórios, repouso, gelo.
E aí ele vai fazer aquele tipo de tratamento. Antes de procurar ajuda, ele vai fazer aquele tipo de tratamento. Então o rótulo em si já traz um problema para o tratamento, levando o paciente para um tratamento equivocado, que não vai trazer bons resultados. Mas a própria automedicação, vocês percebem isso? Em parte, um trabalho de mestrado de uma aluna minha, a gente está fazendo uma análise do que tem no Google, o que tem no Bing, o que tem no YouTube, nas redes sociais, sobre tendinopatia de Aquiles, chamando de tendinite ou chamando de tendinopatia. E a gente ficou muito surpreso com o que a gente encontrou, porque realmente você encontra muita gente fazendo recomendações de tratamentos totalmente equivocados e uma relação direta disso com a terminologia. Se você chama de tendinite, a pessoa vai remeter a tratamentos anti-inflamatórios, vai se automedicar, vai tender a fazer um corticoide, uma infiltração de corticoide, que a gente sabe que é prejudicial. Então a gente tem batido muito na tecla de vamos usar a terminologia correta justamente para evitar de que a pessoa acabe inevitavelmente indo para um tratamento equivocado. Então agora, como a gente entende que é um processo que não é tanto mediado pela inflamação, é um processo mais degenerativo, a gente tem como tratamento principal exercícios terapêuticos. E aí, se a pessoa acha que ela tem uma inflamação, ela não vai querer fazer exercício. Ela vai achar que ela não deveria estar mexendo aquela região, ela deveria deixar descansar aquela região. E aí, então, como a terminologia leva a tratamentos ruins, a gente tem tentado enfatizar a terminologia de tendinopatia agora. Entendi, mas quando você fala da terminologia de tendinopatia, você exclui a inflamação ou a inflamação pode estar presente na tendinopatia? Ela pode, especialmente em casos de trauma direto, em casos em que existe um agente estressor presente ali na região. A gente tem algum processo inflamatório ali presente em algum momento. O que não muda muito o nosso tratamento, porque o tratamento ainda vai ser carga progressiva, ainda vai ser manejo de carga e exercícios com carga progressiva. Então, de novo, só para evitar tratamentos equivocados, a gente tem tentado usar uma terminologia mais padronizada, digamos assim. O que não quer dizer que não vai ter um processo inflamatório em algum momento. Mas se a gente chamar pelo nome correto, a gente tem uma chance um pouco maior de ter um resultado melhor com um tratamento adequado. É bem interessante que você está falando da visão do paciente, porque realmente entra muito naquilo que a gente fala do nocebo, né? Do quanto ele cria uma expectativa ruim sobre algo, e se ele realmente entende que ele tem uma inflamação, ele vai ser muito mais resistente a um exercício. É diferente dele entender que ele tem talvez uma, entre aspas, uma fraqueza, uma dificuldade de fazer tal coisa, mas ele enxerga que, faz sentido você estar me falando esse exercício aí, não necessariamente é uma inflamação, porque a inflamação vai deixar ele realmente muito mais passivo. E acho que outra coisa que assustou bastante a gente foi um estudo que saiu em 2021, o autor era Lazzarini. Eles fizeram uma pesquisa com os médicos especialistas em ortopedia e traumatologia do Brasil, eram os médicos da SBOT. E aí eles perguntaram para ele, como é que vocês tratam uma epicondilite lateral? E o nome que eles usaram foi epicondilite. E aí não foi surpresa ver que 75% deles recomendavam anti-inflamatório oral como tratamento. Aí a própria discussão do artigo é muito interessante. Eles falam 40% dos médicos em nível mundial fazem infiltração de corticoide direto, sem nem mandar para fisioterapia. Caramba. Nem faz reabilitação. Por quê? Você está chamando de inflamação. O que o médico tem no arsenal terapêutico dele? Ele tem medicação oral, ele tem infiltração e ele teria cirurgia. Exato. Então, ele entendendo que é uma inflamação, ele vai mandar um tratamento medicamentoso com medicamento anti-inflamatório oral. Não teve bom resultado. Aí volta, aí faz uma infiltração de corticoide. Aí, se não der certo mesmo assim, o que quase nunca dá, eles mandam aí para um outro profissional. Mas aí o paciente raramente chega para a gente direto. Por quê? Em parte porque a terminologia está sendo, de novo, equivocada. Então a gente tem enfatizado muito isso. A gente pegou uma paciente lá na clínica, na UFRN, que tinha 5 infiltrações feitas já e estava com a 6ª agendada. É a definição de insanidade, né? Você fez 5 vezes, não deu certo, mas a 6ª vez, agora sim, vai resolver o problema. E a paciente estava feliz. E a gente tenta entender o lado deles, porque não é estranho você imaginar. Ela teve alívio do sintoma na hora. Sim. E o corticoide alivia muito o sintoma na hora, porque para quem nunca viu, o corticoide ele é infiltrado junto com xilocaína, que é, para quem não lembra, quando você vai ao dentista fazer lá um tratamento com o dentista, ele coloca a xilocaína na sua boca. Você não pode nem comer 1 hora depois, porque senão você morde a sua bochecha fora. Então a dor, obviamente que a dor desaparece. Só que isso não resolve o problema, né? O tendão continua degenerado, você continua com a fraqueza muscular que tinha ainda, que gerou a sobrecarga, você continua treinando demais, você continua descansando de menos, então você não tratou o problema, você usou um paliativo, o sintoma diminuiu, a pessoa volta a fazer o que ela queria fazer, e ela piora ainda mais o problema, ela entra numa cascata. E tudo, na nossa visão, tudo se origina de novo, pela terminologia inadequada. Se a gente pegar realmente forte nessa questão de vamos corrigir a terminologia, a gente tem
esperança de que o tratamento vai começar a ficar mais próximo do que deveria ser. Entendi. E quando você traz a questão do tratamento através da carga, através da exposição de carga, você ir realmente trabalhando isso, existe algum momento em que vocês vão subdividir desde quando, vamos dizer assim, uma lesão mais aguda ou uma lesão mais crônica, ou eu preciso entender, poxa, existe algum processo degenerativo mais importante em que eu perdi já grande parte dessa ruptura? Isso te guia de alguma forma? Essa é uma boa pergunta também, porque a gente achava antes também que a estrutura, a gente tinha que olhar para o tendão primeiro, para ver, tem muita alteração estrutural, tem muita degeneração, é muito crônico. Se esse caso é muito crônico, eu não deveria tratar, eu deveria encaminhar para algum tratamento biológico para tentar reverter esse processo, eu deveria tentar mudar com alguma outra conduta. E a gente tem visto que não, que o tratamento não muda muito não. Da fase inicial, digamos assim, num paciente que acabou de desenvolver sintomas há menos de 3 meses, e um paciente que tem 6, 7, 10 anos de sintoma, o tratamento continua sendo carga progressiva. Porque a gente tem visto muito que mesmo o tendão estando bastante degenerado no meio, ele cria novas fibras de colágeno ao redor daquela parte que está degenerada. Aí teve um estudo que saiu em 2021, inclusive, que falou muito, deu muita ênfase para essa questão, e aí tem uma frase até que viralizou nas redes sociais, que foi o seguinte: eles pegaram um ultrassom bem famoso, um ultrassom diferente, que faz... Bem famoso. Virou bem famoso depois desse estudo. Que é um ultrassom que deixa os tendões coloridos. Ele fica, se as fibras estiverem bem alinhadas, elas ficam verdes. Se elas estiverem um pouquinho desalinhadas, elas ficam azuis. Se elas ficarem bem desorganizadas, elas vão ficar vermelhas. E se não tiver organização nenhuma nas fibras de colágeno, ela fica preta no ultrassom. Chama UTC esse ultrassom. E aí eles quantificaram quanto de fibra boa, fibra verde e azul teria no tendão, de pessoas saudáveis e de pessoas com tendinopatia. E eles viram que a pessoa que tem tendinopatia, apesar de ter muita fibra vermelha e preta no meio, na parte bem degenerada do tecido, ele tem mais fibra azul e verde em volta do tendão do que uma pessoa saudável que não tem problema nenhum no tendão. Então é como se o tendão estivesse se adaptando, produzindo mais fibras de colágeno boas, com um bom alinhamento estrutural ao redor da parte que está machucada, está degenerada, para compensar, para que aquela parte de transmissão de energia que não está sendo feita pela parte degenerada seja feita pela parte da periferia. E aí, a partir daí, eles cunharam uma frase que ficou muito famosa, que é: trate a rosquinha e pare de se preocupar com o buraco. Fortaleça a rosquinha, né? Faça exercícios com carga progressiva para a parte boa e pare de ficar infiltrando plasma rico em plaqueta, qualquer porcaria dentro do tendão, porque você não vai modificar a estrutura que está alterada e você deveria, de fato, estar dando carga progressiva para a parte de fora, que é a parte que vai, de fato, transmitir energia. Então, para responder de forma objetiva a sua pergunta, não muda muito o nosso tratamento, não. O exercício terapêutico, com carga terapêutica, com repouso adequado depois da carga, é o que vai fazer o tendão se remodelar, ficar mais forte, produzir mais colágeno e ser capaz de tolerar a carga, que é o que o cara vai precisar voltar a fazer depois. Então, seja um paciente que chegou com poucos meses de dor, um paciente muito crônico com mais de 10 anos de dor, o tratamento ainda vai ser carga progressiva. Claro que o cara que tem problema mais crônico vai ter uma série de déficits funcionais maiores, mais alterações estruturais, vai ter mais fraqueza muscular em outros lugares, mais compensações. Eu vou ter que trabalhar de uma forma um pouco diferente, de acordo com a minha avaliação, com os achados da minha avaliação. Mas a premissa de tratamento básica ainda é exercício terapêutico progressivo. Perfeito. Quando que você fez seu doutorado? Você terminou? 2016. 16, faz um tempinho já, né? Já, tô ficando velho. O teu doutorado foi focado em tendinopatia patelar, você falou, né? Isso. E qual que era a pergunta clínica que norteava ali? O que você queria estudar? A gente tinha uma angústia, uma certa... Acho que dá para dizer que era uma inquietação que eu tinha durante Logo que eu me formei, eu fui para a Unicamp fazer residência lá. E eu atendia muito paciente com tendinopatia. A gente fica quase que 90% da residência lá é atender paciente no HC, no Hospital das Clínicas. E vinha muito tendinopatia. E eu fui estudar a fundo o caso e eu fui ver que o tratamento padrão ouro naquela época era o exercício excêntrico. Exercício excêntrico para o quadríceps, no caso. Na rampinha inclinada. E aí era isso que se falava. Era só exercício excêntrico de quadríceps. Não tinha um olhar mais global, não tinha como você costuma falar, um zoom out, assim, para você olhar para o todo do paciente. Era um negócio meio exercício progressivo para o quadríceps e acabou. Na rampa inclinada, de forma excêntrica, inclusive. Com base em uns estudos prévios que falavam que o excêntrico traria melhores benefícios.
Só que o tratamento para mim era tão simplista, era tão focado só na estrutura que está alterada. E aí eu tive algumas discussões com o meu orientador no sentido de a gente refletir. Se é um problema degenerativo por sobrecarga, carga excessiva, faz sentido fazer um único tratamento, só dar mais carga para o tecido, sem pensar em distribuir a carga na cadeia cinética, fortalecer a musculatura proximal, musculatura distal, modificar a aterrissagem do salto. Então a gente foi fazer uma avaliação mais abrangente desses indivíduos. Então a gente pegou atletas de vôlei, de basquete e de handebol, que era a população mais frequentemente acometida. E a gente fez uma avaliação de força da musculatura do quadril, musculatura do tornozelo, mobilidade do tornozelo e do quadril. E aí a gente fez uma avaliação biomecânica da aterrissagem de salto deles, comparando pessoas que tinham dor no joelho e quem não tinha. E a gente viu alguns resultados muito interessantes. A gente viu que, o primeiro passo do doutorado foi esse, né? A gente viu que as pessoas com tendinopatia tinham fraqueza nos músculos extensores do quadril. Eles tinham 27% menos força de glúteo máximo do que o grupo controle. Tinha diferença entre os lados? Não, sem diferença bilateral, mas uma fraqueza bem significativa em comparação ao grupo controle. Sim. E aí a gente, com base nisso, começou a pensar, bom, se você vai fazer um salto, e a dissipação da aterrissagem de um salto também, a dissipação de força, ela é feita por 3 grupos musculares principalmente. A panturrilha, né, o tríceps sural, o quadríceps na frente e, posteriormente, os extensores do quadril. São 3 grupos musculares que são sinérgicos, que vão trabalhar para a dissipação de energia. E se um deles está com 27% de fraqueza, alguém vai ter que pagar a conta. Eu costumo falar nas aulas, né, a física sempre se aplica. Né? Você saltou, você vai aterrissar do solo, a pancada que você dá no chão, né, a terceira lei de Newton, vai mandar uma força de volta para cima. Então alguém vai ter que dissipar essa força. Alguém vai pagar a conta. Então se o quadril não está fazendo a força que deveria fazer, ou o tornozelo vai fazer, ou o joelho vai fazer. E a gente olhou para a biomecânica da aterrissagem de salto deles. Eu tenho até uns videozinhos, eu posso te mostrar depois. É muito interessante você ver a aterrissagem do cara com tendinopatia. A gente achava que seria uma aterrissagem de evitação de uso de joelho, em que ele faria um movimento mais no quadril, mais no tornozelo, pensando em usar menos o joelho para não ter dor. E a gente viu o contrário. Eles faziam uma aterrissagem com o tronco bem ereto, quase que usando só o joelho para dissipar a força, enquanto que o cara do grupo controle fazia uma distribuição bacana de energia nas 3 articulações. Então é como se eles estivessem presos num padrão de movimento em que ele usa o joelho sempre para dissipar força e ele continua, apesar da dor, ele continua usando só o joelho para dissipar força. E aí não tem como dar certo isso, né? Um cara que faz um esporte de alto rendimento, a gente viu alguns estudos que falam em a pessoa fazer mais de 400 saltos em uma semana. Um salto, a gente avaliou no meu pós-doutorado agora a força do tendão patelar em diferentes saltos, a gente viu que ela passa de 5 vezes o seu peso corporal no tendão patelar. Caramba. Tentem refletir sobre isso, vocês da audiência aí. 5 vezes o seu peso corporal, né? Eu peso 80 quilos, vezes 5. Então você tem 400 quilos sendo diretamente colocados no seu tendão patelar em cada aterrissagem de salto. Imagina isso sendo feito 400 vezes numa semana. Não tem como a estrutura não pedir assim, vai devagar aí, meu amigo. Vai com calma, deixa eu descansar um dia ou 2 aí. Então a sobrecarga aparece. Então a gente começou então a propor um tratamento, essa foi a segunda parte do doutorado, que a gente não focasse só no joelho, que a gente fizesse um tratamento que fortalecesse a musculatura do quadril. Para o membro inferior, né? A gente fortalecendo os músculos do quadril, ganhando dorsiflexão de tornozelo, aterrissando de um salto com uma maior flexão de tronco, para em vez de fazer uma aterrissagem com o tronco ereto, dissipar mais a força usando os extensores do quadril também. E aí a gente viu resultados bastante significativos em termos de redução de dor e melhora na função, sem fazer exercício nenhum para o quadríceps. A gente fez só um tratamento para a cadeia cinética, como a gente chamou. Entendi. Vocês ensinaram a ele mudar um pouco essa angulação do tronco? Vocês fizeram um treinamento para ver se ele conseguia ter uma percepção melhor desse movimento do tronco que vocês falaram? Um dos estudos que eu fiz lá na Austrália, durante o doutorado, foi assim, a gente pegou atletas de elite, olímpicos, de vôlei e de basquete, que treinavam lá no Instituto Australiano de Esportes, e a gente botou eles para aterrissar de um salto de um banco que tinha 50 centímetros de altura. Então eu pedia para eles pularem da caixa e aterrissar numa plataforma de força e a gente estava filmando eles com várias câmeras. E aí a gente calculava a força no tendão patelar com a dinâmica inversa, a gente faz uma análise biomecânica para calcular quanto de força tem no tendão na aterrissagem. E a gente fez isso com eles aterrissando no que a gente chamou de posição autoselecionada, aterrissa do jeito que você quiser, o mais natural possível. Depois, com o tronco mais ereto possível agora. Tá. E agora você vai jogar o quadril para trás e fazer um pouco de flexão de tronco. Aí a gente pedia para eles projetarem o quadril para trás, não era muita flexão de tronco, eram uns 10, 15 graus. E aí a gente via se eles conseguiam entender isso e aí a gente fazia depois a coleta de dados. E aí a gente viu uma redução de mais de uma vez o peso corporal no tendão patelar, só de fazer um pouquinho de flexão de tronco. Caramba. 5, 10 graus de flexão de tronco reduz a carga no joelho.
Aí a gente propôs isso então, vamos fazer um tratamento, aí a gente fazia um treinamento, foram 8 semanas de intervenção, em que além de fortalecer os extensores de quadril, a gente falava, ó, você vai aterrissar do salto, mas agora em vez de aterrissar com o tronco reto, joga o quadril para trás um pouquinho, joga o tronco para frente um pouquinho e dissipa a força de uma forma macia, dissipa a aterrissagem de uma forma macia, faça uma aterrissagem sem fazer muito barulho. Então eles aterrissavam do salto, prestando atenção no barulho, e a gente pedia para fazer um pouco mais de flexão de tronco. Só isso já é suficiente para reduzir a força no tendão patelar, reduzir a dor dos pacientes. Então foi uma tentativa de dar uma abordagem de tratamento um pouco mais global, que não seja tão focada só na estrutura que está lesada, em dar carga progressiva para ela, o que é importante, mas de olhar para os fatores causais, os fatores que estão causando a sobrecarga, ao invés de simplesmente tratar a estrutura que tá machucada. Quando você falava para o cara saltar, jogando o tronco um pouco mais para frente, existia algum tipo de explicação para ele por que aquilo era importante? Então, ele entender? Nesse momento a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Então a gente estava analisando os dados ainda, mas depois que a gente foi vendo que isso reduzia significativamente a dor e a força no tendão patelar, a gente começou a explicar para eles. A gente começou a explicar para eles, ó, isso aí diminui um pouco a demanda no seu joelho, você vai fazer menos força no seu joelho e vai fazer um pouco mais de força no resto do seu corpo. E isso vai tirar um pouco da sobrecarga. Aí uma barreira que a gente tinha na época era você lidar com a rede do vôlei, né? Porque pensa assim, o voleibol, não sei se você já jogou vôlei alguma vez na vida, quando você faz lá o ataque do vôlei, você não pode encostar na rede. Quando você faz um bloqueio, você faz qualquer coisa na rede, você não pode encostar na rede, né? Você vai infringir a regra do jogo, né? Então, como é que eu vou propor para o cara fazer flexão do tronco, se ele estiver atacando, se ele não pode bater na rede? Aí o que a gente foi ver? A flexão de tronco não é assim, né? Você não aterrissa do salto e faz assim com o tronco. Não é uma flexão de tronco propriamente dita. É uma projeção para trás de quadril que faz com que a sua cabeça vá para frente um pouco mais, mas não é muito mais. A gente mediu. A cabeça vai para frente 7 centímetros a mais na aterrissagem autoselecionada, com o tronco fletido em relação ao autoselecionado. 7 centímetros é algo viável de se executar. Aí vendo eles na prática, fazendo na rede, depois que o cara faz o ataque, mesmo vindo de trás, eles não caem de frente para a rede, eles viram de lado. Exato. Até para poder pegar o bloqueio depois, pegar o rebote depois. Então é perfeitamente plausível. Até agora nas aulas eu coloco vários vídeos, inclusive eu mostrava para os atletas isso, de atleta de elite fazendo, um atleta da Itália, um atleta do Japão, da seleção, fazendo o ataque e a hora que ele vai aterrissar ele vira de lado e ele faz flexão de tronco. Então algumas pessoas já fazem isso intuitivamente e para as pessoas que têm dor a gente só tem que ensinar eles a fazer. No saque, nada te impede de fazer uma flexão de tronco. Então, assim, são estratégias que a gente vai usando para ensinar o indivíduo a fazer o gesto esportivo dele com menos sobrecarga na estrutura que está machucada naquele momento. Depois, a gente vai, aos poucos, introduzindo novamente uma aterrissagem com o tronco mais ereto, porque o caos do jogo não te permite sempre fazer aquilo daquele jeito. Mas nas fases mais iniciais, mais sintomáticas, se a gente não faz uma modificação para diminuir a sobrecarga, acaba que você não vai ter um resultado significativo. Você dá um passo para frente, vai dar 2 para trás. Entendi. Então é uma abordagem durante o tratamento. Depois você fala, cara, faz do jeito que você quiser, esquece isso agora. A gente vai, na verdade, internalizando com ele aquela estratégia. Então, a ideia é que na fase avançada do tratamento, a gente vai colocando ele de novo para fazer a aterrissagem com o tronco ereto, para ele ser capaz de tolerar aquela carga. A carga de novo. Ele tolera aquela carga de novo. Então, quando ele tolera aquela carga, depois ele vai internalizar que ele tem uma variabilidade de movimento para fazer o gesto motor dele. Ele não precisa fazer sempre daquela forma. Ele pode fazer às vezes com mais flexão, às vezes com menos. Quando ele lembrar, ele faz com mais flexão. Quando ele não lembrar, tudo bem, porque a gente deu robustez para o sistema musculoesquelético dele tolerar as demandas da prática esportiva. Mas a gente sempre enfatiza, na fase inicial, uma das coisas mais importantes é eu tirar a sobrecarga daquela estrutura, e uma das formas de fazer isso é usando estratégias de modificação de carga naquela região. Entendi. E quando você fala de exposição progressiva de carga, existe algum parâmetro em relação a pessoa vai precisar mensurar o quanto de força existe e como que eu vou, de acordo com o peso corporal, como que faz a exposição, ou é de acordo com a intensidade da dor que o paciente tem nesse momento, ou eu vou controlando de acordo com isso? A gente vai entrar agora então realmente no tratamento, como é que a gente faz, né? Então, pensando do ponto de vista de tratamento com carga progressiva, o que a gente faz? A gente vai usar a dor do paciente como um guia. Então, a gente usa um negócio que chama modelo de monitoramento da dor, que foi proposto lá em 97 por um autor chamado Roland Tomé, e ele foi adaptado pela minha orientadora do pós-doutorado lá dos Estados Unidos para tendinopatias.
Então, o que ela propõe para a tendinopatia? Que a gente faça exercício com o paciente sentindo dor no máximo de 5, de 0 a 10, numa escala analógica de dor. Então, se a dor tiver entre 0 e 5 durante o exercício, tudo bem. É aceitável você fazer aquele exercício daquela forma. Independente se ele chegar com 1 ou 5. A dor que ele chegou... com 5 não pode passar de 5. Chegou com 1, pode chegar até 5. Então, na verdade, o que acontece? Em repouso, eles quase nunca têm dor. O paciente com tendinopatia tem dor com carga. Então, quando ele chega, ele senta aqui para conversar com a gente, ele fala, não, agora não está doendo. Mas quando eu faço um salto, quando eu agacho, quando eu ponho carga na estrutura, dói. Então, quando ele chega para mim dizendo, hoje a dor agora não está doendo nada, mas quando eu faço o exercício, está doendo 4. Com essa carga aqui está doendo 4. Tá, eu vou aumentar a carga. A gente coloca a carga mais alta e faz o exercício com ele. A dor está 6 agora. Tá, a gente vai talvez diminuir ou a amplitude de movimento, a gente vai usar alguma estratégia nesse sentido, ou diminuir um pouco a carga. Porque a dor é aceitável que ela esteja até 5, porque a gente tem visto que, com as pesquisas que a gente tem feito, que se ela estiver até 5, é aceitável a gente continuar progredindo com aquela carga sem causar uma sobrecarga na estrutura e, ao mesmo tempo, conseguindo progredir. Agora, se eu coloco uma carga que vai gerar uma dor muito alta, quer dizer que aquela estrutura não está pronta para lidar com aquela demanda ainda. Então, eu teria que começar com uma carga mais baixa. Dito isso, os tendões de membro inferior toleram carga muito alta. Como eu falei, 5 vezes o peso corporal numa aterrissagem de salto. O tendão de Aquiles tolera até 8 vezes o peso corporal numa corrida, uma propulsão para frente. Então, imagina 8 vezes o peso corporal numa estrutura relativamente pequena. Então, o paciente tem que ser capaz de tolerar carga alta. Então, quando a gente faz exercício com ele, eu até brinco com os alunos, né? Quer reprovar na minha disciplina é fazer exercício com teraband amarelo no Aquiles. O paciente, quando ele anda daqui até a porta, ele faz muito mais estímulo, muito mais carga para o tendão de Aquiles dele do que se você fizer 3 séries de 15 repetições com o teraband amarelo. Não é nada para o Aquiles. Ele tolera o seu peso corporal inteiro quando ele faz a flexão plantar contra a gravidade. Então você precisa da carga. Como é que a gente faz em termos de carga mesmo? A gente começa com 15 repetições máximas normalmente. Então o que é 15 repetições máximas? Eu vou ver a carga que ela consegue fazer 15 repetições, mas não consegue fazer a 16ª. Esses protocolos têm dado os melhores resultados agora. Então a gente começa com uma carga relativamente alta. Quando a gente quer falar para uma série só, o quanto seria benéfico, os estudos mostram que para Aquiles e patelar tem que ser pelo menos 70% de uma contração voluntária máxima, de uma RM. Então você faz uma repetição máxima, você tem que fazer 70% da RM para ter adaptação positiva na estrutura. Se você faz com menos do que isso, não tem resultado. Então, tenta refletir sobre isso, né? Se eu consigo levantar numa flexão plantar no Smith, por exemplo, o meu peso corporal mais 40 quilos, essa seria a minha repetição máxima, eu vou fazer exercício de flexão plantar com uma carga que vai ser 70% disso. 3 séries de 15 repetições, eu vou aumentando progressivamente a carga e vou diminuindo as repetições, porque eu quero aumentar a tolerância daquele tecido à carga. Outra coisa muito importante, o exercício tem que ser lento. Os tendões eles são viscoelásticos. Então, assim, se você faz o exercício bem devagar, ele dói muito menos do que se você fizer o mesmo exercício rápido. Ruptura de tendão acontece em alta velocidade. Até vi um exemplo da viscoelasticidade numa sacola. Quando foi? Semana passada, eu fui tirar o lixo de casa. Aí, se vocês fizerem essa experiência, vocês vão perceber isso, né? Você pega uma sacola bem pesada. Tinha 3 cocos vazios dentro da minha sacola e mais um pouco de lixo orgânico. E o lixo, algum gênio, colocou o negócio do lixo lá da frente da minha casa bem alto. Então, na hora de colocar o lixo, você tem que levantar o saco. Eu consigo levantar, mas imagina um idoso chegando lá com o lixo, né? Então, para evitar levantar devagar, que você vai ter muito mais força, a gente normalmente faz um movimento ali para dar uma aceleração para a sacola. O que aconteceu? A sacola estourou, porque quando eu fiz rápido, a sacola, que também tem uma propriedade viscoelástica, né? O tecido do plástico ali ele é viscoelástico. Quando você faz rápido, o plástico rompe. Se você fizesse a mesma força, mas fizesse devagar, ele só iria alongar. O tendão é a mesma coisa. Então, quando a gente faz exercício nas fases iniciais, é tudo devagar. Devagar no sentido de a cadência ser realmente lenta. 3 segundos para descer, 3 segundos para subir. O tendão dói muito menos, mesmo com carga alta. Agora, você bota ele para saltar, aí a dor é lá em cima, 7, 8. Exercício lento, mesmo com carga de 70% da contração máxima, ele consegue fazer. Então, a gente controla a velocidade no início e a gente faz o exercício de alta carga, progressivamente indo aumentando essa intensidade e diminuindo o número de repetições. Essa seria mais ou menos a abordagem principal para construir tolerância no tecido. Então, além dos demais fatores que eu falei, que a gente vai olhar para a cadeia cinética, a gente pode até ter que fazer algum recurso para tentar diminuir a dor, mas
o tratamento principal, que a gente chamaria de fase 2, que é essa parte aí de construção gradual de tolerância do tecido, é carga alta, de baixa velocidade, progressivamente aumentando a carga e diminuindo o número de repetições. E é importante dizer, gente, que coco aqui em Natal é comum, né? Não é qualquer local do Brasil que a pessoa tem um exemplo de carregando 3 cocos ali numa sacola. Sempre compro 7, 8 cocos pesado, na semana, né? e aí a semana inteira bebendo coco na hora do almoço. Um dos benefícios de morar em Natal, gente, a gente tem coco disponível. Verdade. Você sabe que a casa antiga que a gente morava tinha no fundo da casa, tinha ali. Só que é um Coqueiro? trabalho. É, porque ele caía. Só que pra você cortar ali dá trabalho pra caramba. Mas a gente não corta, ó, depois eu te ensino. A gente arranca a capinha dele só com a faca, depois a gente fura ele. Não, nem essa E capinha aí a gente vira. não conseguia. A gente tinha uma faca péssima, mas era a faca o problema. Depois eu ensino você as estratégias. Rodrigo, tá, você deu o exemplo do tendão de Aquiles ali para fazer a carga máxima, e no caso do tendão patelar, é extensora mesmo? A gente usa principalmente 3 exercícios para o patelar. A gente usa o agachamento, Agachamento, qual back agachamento squat, com... de carga, a barra nas costas. Livre mesmo. O agachamento livre. Eu prefiro o livre do que o Smith, né? O Smith, ele tira um pouco do componente do tronco do exercício. Porque daí tem aquela questão do tronco mesmo, né? Como cada um faz. E aí eu prefiro fazer o livre. Então a gente faz o livre, eu faço o hack squat, que é aquele agachamento que você faz deitado na máquina da academia, que você agacha com o tronco encostado, né? E o outro é o leg press. São os 3 principais que a gente faz nessa construção de carga para o tendão patelar. Professor, não tem o leg press na minha clínica, não tem o hack squat na minha clínica. Adapta. Você pode fazer uma cadeira extensora, você pode fazer um agachamento na posição de avanço, né? Que é que você deixa a perna na frente e a outra atrás. O búlgaro é muito legal de fazer com a perna mais alta atrás. Então, você tem um leque de exercícios para o tendão patelar, né? Um dos trabalhos que eu fiz no pós-doutorado agora, lá nos Estados Unidos, a gente pegou 35 exercícios diferentes para joelho, que são frequentemente usados em reabilitação, e a gente quantificou a carga no tendão patelar nos 35. Eu ia falar, porque isso vai mudar de cada exercício que você falou, né? E aí a gente fez não só a carga máxima, a gente queria saber não só a carga máxima, mas também a carga acumulativa. Então a gente fez o gráfico da carga e a gente calculou a área embaixo da curva para saber se aquela carga realmente era maior do que, por exemplo, um exercício que é rápido, que a carga é muito alta no começo, mas depois a barra acaba rápido. É diferente de um agachamento que vai durar 6 segundos, então a carga vai subir mais devagar, mas vai subir, vai fazer um platô e depois vai descer. E além disso, a gente avaliou a taxa de carga, que é o quão rápido a carga vai em peso corporal por segundo no tecido. E aí a gente terminou com um índice no final, que era um índice de carga que levava em consideração essas 3 variáveis. E aí a gente ranqueou os exercícios de 1 a 35, para saber qual gera mais carga e qual gera menos carga no tendão, para a gente poder ter um leque de exercícios para a fase inicial. Esses aqui são os que geram menos carga. Fase intermediária, esses aqui. E a fase avançada, esses aqui. Se a nossa premissa é construção de carga gradual, né, o nosso objetivo na reabilitação é construir gradualmente a tolerância à carga, se a gente não sabe quanto de carga tem, como é que eu faço isso? Então esse estudo foi importante nesse sentido, de dar um pouco mais de ferramenta para o terapeuta, saber um pouco melhor o que ele está fazendo de estímulo para aquele tecido propriamente dito. E quais são os para se trabalhar no primeiro momento, que seriam com menos carga ali? As cargas mais baixas a gente viu no agachamento bipodal até 60 graus, por exemplo. Subida de step gera um grau pequeno. Um step pequeno e o step grande a gente fez com 10 centímetros e o outro de 20. A subida dos dois foi mais ou menos igual a carga. Mas a descida do step alto foi maior a carga, já foi do segundo grupo. Porque step alto a gente tem tipo um crossfit, né? Aquela caixa gigante lá. Mas aí o pessoal salta, né? O pessoal não desce devagar. Não, né? aí depende. Porque Tem você pega o iniciante, o professor fala assim, ó, quem não consegue saltar, ele só faz como se fosse passada. Mas faz um saltinho, né? Ainda assim. Depende, A pessoa sobe em pé, dá um passo em cima e depois desce do outro lado, é isso? Não, é quando você pega um iniciante ali, tipo, a pessoa não consegue saltar, ela tem medo. Então ela só sobe e desce, entendeu? É como se fosse um step mesmo. Entendi. E aí só que é... Mas o step é grande. É alto. Não, esse a gente não fez, não. A gente até queria ter colocado muitos outros exercícios ali também, inclusive esses que são muito frequentemente feitos no CrossFit, mas o problema é que eu fui piloto, eu fui voluntário dos primeiros testes. E aí quando você tá na lista ali, você quer colocar mais, né? Coloca mais. Aí a minha orientadora falou, você tá ficando louco, né? Você acha que o participante vai aguentar fazer isso tudo aí? Falei, bom, a gente vai testar, né? Fui testar fazer. Aí realmente não dava. A gente dividiu em quatro grupos. Fazia uma série de exercícios e descansava 5 minutos. Fazia uma segunda série e descansava, porque senão a fadiga ia interferir, né? Aí os últimos iam ser
iam ser prejudicados, né? Ia interferir. Só que ainda assim, 35 exercícios é muita coisa. Caramba. Então, assim, não deu pra... Aí a gente pegou os principais, que são feitos nos estudos de reabilitação mesmo. Porque CrossFit não é reabilitação, né? Vai ser performance. Então a gente pegou o que é feito de verdade. Pegamos o que todos os grupos faziam no mundo, né? O grupo australiano faz isso. O grupo da Europa faz mais isso. Estados Unidos, Brasil. Aí a gente foi pegando o que cada grupo fazia, selecionamos 35 exercícios e aí a gente fez esse ranking para poder ter uma ideia de quanto de carga tem no tendão. Entendi. E a extensora, ela se classifica em qual aí? A extensora a gente não conseguiu fazer porque era cadeia cinética aberta, né? Ah, tá. Vocês focaram em fechar. Tudo foi fechado. Entendi. Tudo que a gente fez foi fechado por causa da plataforma de força, né? Você não tem como fazer uma avaliação que fosse em cadeia cinética aberta. Então, cenas do próximo episódio, na verdade. A gente descobriu um jeito de fazer agora, que é usando uma célula de carga que vai pegar a tensão do exercício durante a extensão do joelho, mas são cenas do próximo episódio. Entendi. Agora vai ser teus alunos aí de mestrado, doutorado que vão fazer. Uma das minhas alunas do doutorado está fazendo já a colaboração com o pessoal lá dos Estados Unidos para fazer essa parte do trabalho. Que legal. Tá. E, por exemplo, quando a gente... É que hoje a gente... Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma reconstrução de LCA, hoje a gente não tem tanto pegando o enxerto do tendão patelar. Mas o quanto... para você que estuda e gosta tanto da parte de tendinite patelar, o quanto isso realmente tinha algum tipo de relação ali ou não? Tendinopatia, né? Eu vou bater na tecla com você também, para você chamar de tendinopatia. Muito legal essa pergunta sua, porque uma parte do nosso objetivo também de avaliar a carga no tendão patelar era ver isso também. Porque muitos pacientes que têm tendinopatia, depois de fazer uma reconstrução do LCA, eles desenvolvem essa tendinopatia na reabilitação. Então o cara fez uma reconstrução tirando o enxerto do tendão patelar e aí ele, depois de algumas semanas de reabilitação, começa a desenvolver uma dor anterior no joelho chata, que não evolui. E aí a gente, embora no Brasil esteja realmente menos frequente, como você falou, lá nos Estados Unidos é quase que só tendão patelar que se faz. Especialmente se for atleta, por causa da estabilidade do enxerto, por ter aquele bloquinho ósseo, né, como ele tira o bloquinho ósseo proximal e distal, a gente observou que alguns estudos mostram que tem menor lacidão do enxerto depois de intervenções usando o tendão patelar em comparação ao tendão flexor. Então lá nos Estados Unidos ainda é muito frequente fazer patelar. Aqui no Brasil virou uma onda grande, talvez por expertise dos médicos, talvez por gerar menos dor anterior no joelho também, porque realmente menos gente tem dor na frente do joelho depois que faz essa abordagem cirúrgica. Mas, enfim, a questão é que aparece ainda pra gente tendão patelar. E a gente tem tentado entender isso melhor também. O que acontece com o tendão depois que você tira ele? Aí a gente fez um estudo lá nos Estados Unidos também, vendo com um ultrassom, como é que o tendão se comporta depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses e depois de 1 ano da reconstrução. Como é que tá ali o tendão no meio? Porque até agora a gente estava meio que também na base do achômetro. Eu acho que ele cicatriza totalmente. Não sei como é que ele fica. Aí me surpreendeu muito. A gente pegou um atleta que tinha 10 anos de reconstrução. A gente fez o ultrassom nela, uma mulher. E a gente viu que o tendão estava absolutamente igual ao outro lado. Eu não conseguia dizer que tinha sido feita uma reconstrução pelo tendão. Mas pelo osso eu conseguia. Porque o bloquinho ósseo, que foi retirado de cima e de baixo, ainda continuava ali o buraquinho. O que me surpreendeu muito, porque o osso regenera, né? A gente aprende isso na graduação, né? O osso, ele completamente cicatriza de forma que você não consegue, fazendo um raio-x depois de uma fratura de diáfise de húmero, por exemplo, você não consegue dizer que tinha aquela fratura, se ela cicatrizou bem. Agora, um tendão, a gente imaginava que ele cicatrizasse com algum tecido cicatricial remanescente depois de alguns anos. O tendão estava normal, mas o osso ainda, talvez por causa da forma como a cirurgia arranca um quadrado do osso, talvez ele não seja capaz de fechar da mesma forma, como se ele tivesse de fato incongruência total, né? Então me surpreendeu muito ver isso. Agora, nas fases iniciais, durante o primeiro ano, a gente viu que a parte que você retira se comporta quase como se o tendão tivesse se rompido. Quando você rompe um tendão, ele faz uma tremenda maçaroca de tecido conectivo ali para tentar tapar o buraco e juntar os dois tocos que se afastaram. E aí forma-se um tendão muito largo no começo, que depois aos poucos vai ficando mais estreito novamente. Funcional, só com a parte que de fato transmite energia. E é isso que a gente viu. Na fase inicial, principalmente, até mais ou menos os 6 meses, tem uma tremenda de um aumento da espessura do tecido, uma maçaroca de tecido conectivo ali no meio, que é o tendão tentando voltar a ser mais ou menos como ele era antes. É quase como se fosse uma ruptura mesmo.
Então, para responder de forma objetiva, a gente tem que tomar cuidado de fato com a reabilitação no pós-operatório, porque é como se eu estivesse tratando um pós-operatório de uma lesão ligamentar com uma ruptura de tendão ao mesmo tempo. Porque se eu dou carga demais para o tecido, que está se recuperando, cicatrizando, está voltando a ser mais ou menos como ele era antes, e ele está longe de ter a capacidade que ele tinha, vai sobrecarregar. Pensa que você tirou o terço médio do tendão patelar, você tinha 3 metades, você tirou 3 partes, digamos assim, você tirou o terço médio dele. Então você tem 2 pedacinhos tentando segurar agora a mesma carga que antes eram 3 que seguravam. Então a gente tem agora preconizado maior cautela, especialmente nas atividades de alta velocidade com o tendão patelar, se a reconstrução tiver sido feita com o enxerto do tendão patelar. Porque o tendão está cicatrizando ainda. O pessoal às vezes faz hop test muito precocemente. O teste de salto, né? Que a gente viu nesse estudo que a gente fez lá, que a carga é uma das mais altas de todos. Dos 35 exercícios, o salto anterior, com uma perna só, a carga, se eu não me engano, se não foi o último, não foi o último, mas foi ou o antepenúltimo ou o penúltimo. Uma carga muito, muito alta. Então imagina você fazer um hop test com um cara em 4 meses, achando que ele está pronto para voltar para atividades de alta velocidade, pensando ainda naquela visão antiga de voltar com 6 meses. Imagina você faz um hop test ali, o cara está com um tendão que está totalmente ainda em fase de cicatrização. Então a gente deveria sim, né? A nossa visão agora é realmente, vamos ser um pouco mais cauteloso, porque a comorbidade de dor anterior no joelho não é pequena, é muito, muito alta a frequência em que os pacientes desenvolvem essa dor, e o tratamento fica todo prejudicado. Você não consegue progredir tão bem na força de quadríceps porque o cara tem dor no joelho. Né? Então é um cuidado a mais que a gente tem que ter aí com essa população. Mas vocês perceberam que como diminuiu o enxerto na parte do tendão patelar e foi mais para os flexores, que diminuiu um pouco essa prevalência dessa tendinopatia no tendão patelar? Chega bem pouco pra gente, de fato. Quando o cara chega com uma tendinopatia patelar secundária à reconstrução, quase todos os que eu vejo é tendão patelar que foi feito. Quando você faz com o tendão dos flexores, o problema é lá atrás. Eles vão ter déficit de força de flexores com frequência... Importante também, né? Importante, bem significativo, porque ele é um sinergista do LCA, né? Se você for pensar ali na força, né, os isquiotibiais inseridos na parte posterior da tíbia, eles ajudam o LCA a impedir a translação anterior da tíbia. Então, o déficit de força persistente de isquiotibiais é uma preocupação grande que a gente tem com esses pacientes. Então, é meio que não tem para onde fugir. Se você fizer reconstrução com a parte da frente, o quadríceps fica prejudicado. Atrás é o isquiotibial. Então, como a gente sabe muito da importância do quadríceps hoje em dia, a gente tem tentado dar ênfase para fazer um cuidado maior para evitar uma tendinopatia nas pessoas que têm essa reconstrução. Mas o paciente vai ter déficit na reconstrução pós-operatória, ele vai ter, no pós-operatório da reconstrução, ele vai ter problemas de ou quadríceps, ou isquiotibial, ou os dois. Com frequência, os pacientes não são avaliados com relação à força, mesmo na hora de ir para alta. Então, o cara vai para alta com déficit de força significativo de quadríceps ainda. Então, são preocupações que a gente tem tentado levantar a bandeira aí para o fisioterapeuta mensurar as coisas. Porque a gente não mede, a gente não consegue melhorar, né? Exatamente. Então, assim, avaliação pré-retorno ao esporte é condição mandatória, assim. E a gente acha que é só Brasil, né? Mas não, lá nos Estados Unidos, um estudo foi até bastante alarmante para a gente ver isso. Lá nos Estados Unidos, pouquíssimos profissionais de fato também mensuram a força de quadríceps antes de o cara voltar para o esporte. Então, assim, a gente tem batido muito nessa tecla. Mensurem a força. Déficit maior do que 10% de um lado para o outro não é aceitável para retornar para atividade de alta demanda. Então, só que se você não mede, o cara está fazendo cadeira extensora bem. Só que você compensa, né? O cara não faz a força igual com as 2 pernas, ele faz mais na perna que está sadia. O agachamento, ele tem fraqueza de quadríceps, ele usa mais quadril. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, de fato, em dar ênfase para aquelas articulações que estão com as fraquezas que a gente precisa sanar antes do cara voltar para a atividade. Não, com certeza. E o que geralmente vocês usam mais para mensurar nas pesquisas? Se a gente estiver no ambiente laboratorial, a gente tem acesso ao dinamômetro isocinético até. Então, assim, acho que é o único que tem no estado, é o que a gente tem na UFRN ali, né? Então a gente pode avaliar com isso. Mas na prática clínica não é usual as pessoas terem um dinamômetro, né? Mesmo o dinamômetro manual não é tão comum da gente ver ainda, né? Nas pesquisas a gente avalia com o dinamômetro manual por ser mais prático. O isocinético demora mais para fazer a avaliação, embora seja o padrão ouro. A gente tem uma boa confiabilidade do dinamômetro manual com o isocinético, então a gente faz o manual mesmo. Então, normalmente nas pesquisas a gente avalia com o dinamômetro isométrico. Mas na prática clínica, como é que a gente faz, né? Eu supervisiono o estágio de ortopedia. O que eu faço com os alunos toda hora? RM, gente. Vamos fazer a avaliação de RM. Mas o paciente está com dor. Você não precisa fazer a repetição máxima mesmo.
Você pode fazer as equações de estimativa de repetição máxima. Então, normalmente a gente usa a equação de Bézier, que a gente faz lá, a pessoa tem que fadigar com menos de 10 repetições. Cadeira extensora. Bota uma carga lá, que a pessoa vai fadigar com menos de 10 repetições. Ela fadigou com 8. Eu pego a carga que ela usou, eu pego o número 8, ponho na equação, eu tenho a repetição máxima da pessoa. Sim. Então, eu não preciso de um equipamento super refinado, super caro para fazer a minha avaliação. Por quê? Porque com um raciocínio clínico bem feito e utilizando o que a gente tem de base científica, a gente sabe que a repetição máxima é suficiente. Então, você da prática clínica que não tem um dinamômetro manual, um dinamômetro isocinético, use repetição máxima, gente. Usem repetição máxima para avaliar a força dos pacientes de vocês, porque é assim que a gente vai conseguir, de fato, saber se ele está pronto para voltar ou não e onde é que estão os déficits mais importantes. Show. E o que a gente tem de evidência da parte de eletrotermofototerapia para tendinopatia? No caso, pode ser patelar mesmo. Essa é uma bandeira que as pessoas acham que eu não levanto, né? O pessoal fala assim, mas você sempre fala de exercício, você sempre fala de cadeia cinética, você sempre fala de padrão de aterrissagem de salto, fortalecer a musculatura, mas você quase nunca fala de recurso. Por que não? Você não gosta? Não, gente, pelo contrário, eu acho que é uma ferramenta excelente para ajudar a gente a evoluir no processo. Se você souber o que você está fazendo, você não passa vergonha, né? Meus alunos sempre escutam isso da minha boca. O que a gente tem de melhor evidência para analgesia, para ajudar a remodelação do tecido tendíneo em geral? Os estudos mostram melhor evidência, melhor resultado para a melhora clínica dos pacientes com a fotobiomodulação. Então, parece que o laser é o melhor recurso que a gente tem aí para ajudar os pacientes em termos de diminuir dor e melhorar a estrutura em si do tecido. Então, de todos os que a gente tem, é o que tem melhor evidência, é o que eu mais recomendo que os pacientes façam. Sem sombra de dúvida, eu preciso dar ênfase para quem está escutando, que o exercício é o principal pilar. Perfeito. Mas o laser pode ser um coadjuvante importante. Se você souber utilizar os parâmetros adequados, fazendo uma fotobiomodulação adequada, você vai ter ali um resultado melhor para reduzir dor e melhorar o processo de cicatrização do tecido. O cuidado que eu tenho que só enfatizar é as pessoas terem a devida educação do paciente associada a essa intervenção. Por quê? O laser diminui dor. E aí o atleta quer fazer o quê? Ele quer voltar a jogar. Então ele não está ligando muito se ele está com a estrutura fraca ainda, a musculatura do quadril está fraca, o pliométrico você nem fez ainda com ele, que é a fase avançada. Ele quer voltar a jogar. Então, a partir do momento que você some com a dor dele, ele volta a jogar. Talvez nem te fale, se você não tiver um bom vínculo terapêutico. Então, o mais importante é, você tem um vínculo terapêutico bom o suficiente já, você já fez uma educação adequada desse paciente, a ponto de ele entender que é um processo, não é rápido, não vai voltar de um dia para o outro, e que você vai fazer o laser só para permitir que ele faça exercícios terapêuticos progressivos para reabilitação, então beleza, então usa. Agora, usar o recurso como um analgésico, não dar a devida educação, vai dar errado. Vai ser pior do que não fazer o recurso, porque a dor diminuiu, ele vai se testar. Você é atleta também, a gente sabe que a gente se testa o tempo inteiro. Então, assim, tá doendo menos hoje, será que eu não consigo correr 1 quilômetro a mais? Será que hoje eu não consigo fazer um pouquinho mais do que um set só de jogo, jogar 3 sets? Fiquei bem, aí no dia seguinte faz mais não dá o descanso devido. Então, esse é um cuidado que eu tenho que sempre enfatizar. Vai fazer recurso analgésico, qualquer que seja, toma o cuidado de explicar para a pessoa, isso aqui não vai ser a pílula mágica, não vai ser isso aqui que vai resolver, a dor vai melhorar, é esperado que ela melhore, mas isso não quer dizer que você pode voltar a fazer tudo que você fazia antes desse jeito ainda, porque a gente está num processo de construção de capacidade. Perfeito. Eu acho super importante que você falou, Rodrigo, porque realmente o fisioterapeuta ele é muito ansioso. Então, o paciente chega com uma dor, ele quer resolver logo. Por quê? Querendo ou não, toda pessoa que chega com uma dor, ela fica muito feliz quando a dor dela diminui numa consulta. Então, o fisioterapeuta que está atendendo, ele se sente melhor também. Poxa, meu paciente melhorou. Sim. Só que isso que você falou é muito importante, porque assim, se eu sou muito ansioso para resolver essa dor, né? Eu faço com que meu paciente se apegue àquilo também. Sim. E aí é mais difícil depois de convencer ele. Na hora que ele tá, não, a minha dor piorou, faz aquele negocinho lá que você fez. E aí e entra naquele começo do podcast, de você tirar aquele medo dele do movimento, de você conseguir mostrar para ele que o movimento ele é progressivo, a carga vai ser progressiva, e aquilo faz parte do tratamento. Então é uma preocupação muito importante mesmo,
Porque às vezes o próprio físico se agarra a isso e o paciente também. E aí fica muito difícil tirar. Qualquer muleta que eles forem utilizar, né? Por isso que eu não sou nem tão fã aqueles tensores que o pessoal usa, sabe? Sim. O pessoal usa muito tensor, ou aqui no cotovelo, ou tensor no joelho, ou até no Aquiles algumas pessoas usam, porque diminui a dor mesmo. Sim. É como se você mudasse a inserção do músculo, né? É como se você apertasse aquela região, agora a inserção não é mais lá de fato onde é, ela vai ser mais próxima, vai diminuir um pouco a carga na inserção. Só que uma vez que o paciente entende que ele tem aquilo, e ele pode jogar muito melhor, para você tirar aquilo depois. Então, assim, é um recurso que eu só vou usar em último caso, se o paciente não tolerar fazer exercício de forma alguma sem aquilo. E ainda assim com um peso no coração e com muita ênfase na educação. Porque depois para desmamar essas coisas é muito complicado. Eu respeito muito quem usa, mas assim, eu sei que as pessoas usam com o objetivo de reduzir dor e que tem o devido cuidado com a educação. O problema é que as pessoas veem essas pessoas usando nas redes sociais e acham que, beleza, modificação de sintoma, beleza, melhorou, é uma forma de ganhar o paciente para a minha intervenção, e aí a partir daí depois eu vou desmamando devagar, mas esse devagar não é tão fácil não, especialmente se for atleta. Eu ia falar isso, o problema é que você é atleta e você sabe como o atleta pensa. E o cara precisa fazer uma competição de tênis no final de semana, a primeira coisa que ele vai olhar é isso. Eu tenho que ter alguma coisa para eu aguentar isso daqui. E aí ele consegue, né? Se ele consegue fazer daquele jeito, ele vai, né? A gente tem várias estratégias que a gente pode usar para diminuir esse sintoma, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com aquelas que podem sobrecarregar ainda mais, né? Uma que a gente usa, por exemplo, no tênis é diminuir a tensão na corda. As pessoas não sabem, muitas pessoas que são amadoras não sabem, mas você pode diminuir a tensão na corda do tênis, da raquete do tênis. Só de ensinar o cara a fazer um backhand de 2 mãos, em vez de fazer de uma mão só, já diminui muito a dor no tendão do cotovelo. No caso aqui a gente chama agora, de tendinopatia lateral do cotovelo, tá? Não chamamos mais de epicondilite também. E aí, quando a gente faz uma estratégia que vai diminuir a sobrecarga do tecido, que ele vai fazer um exercício do mesmo jeito que ele fazia antes, mas com menos sobrecarga, aí beleza. Porque não é uma muleta que vai sobrecarregar mais, que vai fazer ele fazer mais daquilo ali. É uma muleta que vai diminuir a sobrecarga do tecido e com a devida educação pode ser bem implementada. Mas acho que uma coisa que você falou que vale a pena enfatizar, a questão do medo de movimento que eles têm, né? A famosa cinesiofobia. Especialmente no Aquiles a gente vê muito isso. Aquiles a gente não pega só em atleta, a gente pega também em paciente sedentário que tem problemas metabólicos. Então, diabético, paciente obeso, a gente pega muito tendinopatia de Aquiles também relacionado a esses fatores metabólicos. E esses caras morrem de medo de ruptura. Eles acham que eles vão romper o tendão deles. Porque eles viram algum vídeo na internet, eles viram algum vídeo que a pessoa faz uma atividade e de repente dá um passo para trás e rompe o tendão. E é assim mesmo, rompe, né? Só que o que eles não sabem é que mais de 90% das pessoas que rompem nunca tiveram dor. É muito louco isso. É uma alteração silenciosa que vai acontecendo no tecido, vai alterando a estrutura. E o cara que vai romper é o cara que nunca teve dor na vida. A grande maioria. Então o cara que tem dor, ele não precisa se preocupar com ruptura. Então eu faço parte da educação deles na fase inicial, também explicando isso para eles. A chance de romper é pequena. O exercício é muito importante para você melhorar a força dessa musculatura, a capacidade do tendão de tolerar carga. Então, explicar isso também vai ajudar a diminuir a cinesiofobia. A evitação de movimento, que deveria ser a forma como a gente deveria se referir a isso. Né? O pessoal da psicologia fica doido quando a gente chama de cinesiofobia. Porque eles falam que fobia é um termo muito forte, né? É um termo de medo paralisante, de aranha, por exemplo, né? Aracnofobia. A pessoa não tem esse medo paralisante do exercício, ela só evita de fazer. Então, talvez a evitação de movimento deveria ser a forma como a gente deveria chamar, mas a cinesiofobia meio que pegou também. Né? Então, e como não é tão prejudicial quanto outras terminologias, a gente acaba mantendo. Mas é uma coisa para considerar, né? Pacientes que têm problemas metabólicos associados, tratar o fator metabólico e se tiver fator psicológico envolvido, né? Essa evitação, esse medo de movimento, também tratar isso. Pode ser necessário até um tratamento multidisciplinar aí com um psicólogo, um psiquiatra, para que isso também seja levado em consideração no tratamento. E o que justificaria, no caso, essa pessoa que você falou, ela nunca teve dor, mas ela vai tendo alterações ali no Aquiles, e aí chega uma hora que rompe? É muito legal isso, porque até hoje a gente não tem certeza do que acontece. Né? Eu fui no último consenso agora, né, lá na Espanha, e se discute muito que a ruptura e a tendinopatia são duas condições diferentes. A gente não deveria tratar igual. Ruptura, pós-operatória de ruptura é diferente de uma tendinopatia que não tem ruptura. Então, a gente tem que entender o que a gente está tratando primeiro. Mas uma vez que eu entendi que é um processo patológico silencioso, que o paciente tem uma alteração estrutural de sobrecarga sem descanso, mas que por algum motivo nesse paciente não gera dor,
ele tem uma chance maior de romper. Porque ele vai ter uma estrutura cada vez mais fraca e ele não tem a dor para proteger ele. Porque a dor nos protege. Né? Quando você faz uma atividade de dor, você diminui a intensidade, você diminui a frequência, o volume em geral da atividade vai ser menor. Então, você protege a sua estrutura. Quando você continua se puxando cada vez mais e não está doendo nada, você não descansa. Você joga, não dói. Então, no dia seguinte vai de novo. E aí, seu tecido vai cada vez mais entrando num ciclo a gente chama de catabolismo ao invés de anabolismo. O tendão tem uns estudos mostrando que precisa de mais ou menos umas 36 horas para ele se recuperar em termos de produzir mais colágeno do que ele degrada. Porque a gente produz e degrada todo dia. E aí, para ter uma renovação positiva, eu tenho que ter mais produção do que degradação. Só que se eu não esperar essas 36 horas, ainda tenho mais degradação do que síntese. Então eu vou ter um balanço negativo. Então se eu pegar um cara que corre todo dia, E a corrida é muito, muito peculiar, digamos assim, porque eu sempre faço essa experiência com um paciente que chega para mim que é corredor. E aí, certamente encorajo vocês todos a fazerem em casa isso também. Façam o número de repetições máximas que vocês conseguem fazer de elevação na ponta do pé. Então sobe em 1 segundo, desce em 1 segundo. Sobe em 1 segundo, desce em 1 segundo. E aí eu costumo perguntar para meus atletas, quando ele chega para mim com tendinopatia de Aquiles, quantas vezes você acha que você consegue fazer? E aí o cara fala, meu amigo, eu treino maratona, cara. Eu corro 42 quilômetros. Quanto tempo você tem para me avaliar aí? Eu vou ficar fazendo isso aqui até amanhã. Aí eu brinco com ele, você quer apostar? Com peso corporal, né? Peso corporal. Uma perna só, vamos lá. Aí ele faz. E aí a expressão facial deles é impagável, né? Porque quando ele faz 25 repetições, ele começa a tremer, ele começa a ver que ele não tem mais. Ele chega em 30, sofrendo, e ele não chega em 40, aí ele termina e ele fica assim, mas espera aí, quando eu corro, é exatamente isso que eu estou fazendo. Flexão plantar, com peso corporal. E eu corro 42 quilômetros. Se eu for correr daqui até a esquina, eu faço mais de 40. Como é que eu consigo correr tanto, então? Aí eu falo, tá vendo como importante é o seu tendão? É ele que faz o movimento. Você faz contração isométrica de panturrilha e o resto é o tendão que faz. 1/3, mais ou menos, da força da propulsão na corrida é o seu tendão que está fazendo. Ele faz uma capacidade absurda de armazenamento e liberação de energia. Armazenamento e liberação de energia. E quando você abusa disso, que é o que a gente faz quando a gente corre toda hora sem deixar o tendão descansar, ele vai cobrar a conta, ele vai cobrar o preço. Né? Vai chegar a conta, porque você não está deixando o tecido se recuperar. Os tendões são tão fortes, são tão capazes. Pensa numa borracha bem grossa. O seu tendão de Aquiles é mais ou menos isso. Puxa, solta. Então você faz dorsiflexão excêntrica, né? Ele se alongou. Aí ele vai dar um rebote enorme. Então a energia potencial vira energia cinética. Se a gente souber usar isso bem, eficientemente, deixando o tecido descansar, é uma ferramenta assim, absurdamente forte. O pessoal da engenharia de materiais até estuda tendão para conseguir fazer molas mais fortes. De tão forte que o tecido é. Só que quando a gente abusa dele, ele vai cobrar o preço. Ou na forma de dor no dia seguinte, depois de meses de sobrecarga, né? Ou ele vai romper. Porque algumas pessoas, por algum motivo que a gente não sabe, alteram a estrutura e não sentem dor. Então, especialmente pacientes que chegam com tendinopatia de um lado e não tem dor do outro, eu tomo muito cuidado com o outro lado. Porque a sobrecarga normalmente ela é simétrica. Se é corrida, você corre com as duas pernas. Por que dói um lado e não dói o outro? Então talvez ele tenha algum fator daquele lado que está mais sobrecarregado porque ele joga mais peso para aquele lado, ou simplesmente a estrutura dele de um lado responde sintomaticamente e a outra não. O que me faz pensar que o outro lado está tão fraco quanto o lado de cá, mas não está de forma alguma sendo protegido por dor. Então a gente tem vários relatos na literatura de pessoas que têm dor de um lado, estão tratando aquela dor daquele lado e rompem o outro tendão. Porque vai evoluir rápido demais para uma fase de pliometria, não tratou o outro lado enquanto estava dando atenção para esse lado, vai romper. Tem um caso até que viralizou de uma atleta velocista, que ela está pulando, o vídeo você deve ter visto alguma vez já, que estão filmando de costas, a mulher está pulando, ela dá um passo para trás, ela rompe o Aquiles de uma vez e a câmera está assim, ó, num zoom na panturrilha dela, você vê o gastrocnêmio encavalando para cima. E ela estava tratando uma dor do outro lado. Era uma velocista em reabilitação, tratando o lado direito, que rompeu o tendão do lado esquerdo, e assim, foi um flagra maravilhoso. Pra gente é maravilhoso, pra ela não foi, né? Mas pra gente foi um flagra maravilhoso de ver uma ruptura de tão perto, porque a gente tinha aquelas rupturas que você vê na NBA, o cara de longe, né? A câmera até pega bem, mas assim, foi um zoom tão próximo que a gente não teria de outra forma. Por quê? Porque ela estava bem próxima, eles estavam filmando o exercício até para postar nas redes sociais, e ela rompeu. Caramba. E não tem nada pior, eu fico pensando para um fisioterapeuta, nunca aconteceu comigo ainda bem, né? Mas eu fico pensando num fisioterapeuta que está tratando um paciente em fase avançada e o cara rompe um tendão na sua clínica, cara.
Então, assim, muita atenção, pessoal, quando estiverem tratando pessoas que têm dor de um lado só e fazem esportes que exigem dos dois lados, para dar atenção para os dois lados. Porque se você faz exercício só de um lado, aquela estrutura está respondendo bem, mas a outra está sendo negligenciada. E aí você falando isso, né? Porque quando a pessoa tem dor de um lado, beleza, ela já foi lá procurar, então, um fisioterapeuta. E aí sim, você pode avaliar, você pode ir comparando a força e você pode fazer um tratamento, vamos dizer, bilateral, que você está trabalhando o fortalecimento. Só que se você pega alguém que não teve a dor, o programa de prevenção se torna extremamente importante. Certamente, porque realmente é uma pessoa que vai estar com os dois lados sem dar nenhum sinal de sobrecarga. E aí uma das formas que a gente tem tentado preconizar para esses pacientes, ou até para atletas de alto rendimento em geral, é o uso de ultrassom preventivo. Porque a estrutura está alterada. Você não vai ver ruptura em pessoas que têm tendão normal. Então você vai fazer um ultrassom desse cara, ele não tem dor nenhuma, mas ele tem alteração estrutural. Ele tem lá uma área hipoecóica bem evidente no ultrassom. Então, os grandes centros fazem isso de assim, rotina, né? Um ultrassom de imagem para olhar para os tecidos para ver como é que está a estrutura. Porque se você faz uma prevenção, uma avaliação que identifica esse tipo de coisa, você consegue dar uma atenção maior para aquele tecido, progressivamente dando carga para pensar em evitar uma lesão mais severa. Porque o exame de imagem vai dizer bastante para a gente, né? A gente tem um cuidado para não dar ênfase demais para exame de imagem, porque muitas pessoas têm alteração no exame de imagem e não tem dor nenhuma. Especialmente para dor lombar, isso foi um problema enorme que a gente criou no último século, né? Os exames nunca foram tão precisos em achar coisas que são completamente irrelevantes. Mas para a tendinopatia faz sentido, né? Pensando em prevenção de ruptura, a gente não tem estudos ainda suficientes para dizer, de fato, vai ser muito importante fazer esse screening, porque se a gente identificar isso, a gente consegue prevenir. Mas como é um exame barato, e é um exame que é capaz de identificar a alteração estrutural, é um exame que tem sido muito utilizado e eu acho que faz todo sentido, porque se você acha uma alteração ali, você sabe onde você deveria direcionar sua atenção maior. E tendão normal não rompe, é tendão patológico que vai romper só. Né? Tem alguns estudos vendo isso, inclusive. Você pega um tendão normal, um modelo anatômico, você pega um músculo, tendão e o osso. Se você tentar separar as estruturas, fazendo uma força para separar as duas, os elos fracos da corrente são o músculo primeiro, é o que primeiro rompe, e o segundo é o osso, que é avulsionado. O tendão é tão forte que se ele estiver saudável, ele não vai romper. Agora, um tendão patológico, cheio de alterações estruturais, com só a parte de fora ali, tentando fazer a carga ser transmitida do músculo para o osso, ele não consegue tolerar uma carga de alta velocidade. Daí ele vai romper. Mas aí você falando isso seria no sentido de prevenção em atletas mesmo de performance, que você exige bastante dele ali, que ele tem uma carga de treinamento intensa. Seria mais onde a gente conseguiria ver isso sendo aplicado, né? Que provavelmente vai ser a população mais afetada mesmo pelas rupturas, né? A gente sabe disso, né? Na verdade. Então, para a população em geral, não faz sentido você ir para um médico, um radiologista pedindo exames de imagem profiláticos, pensando em não romper o seu tendão. Você não dá demanda tão alta para ele. Agora, se você dá uma carga altíssima, né? 8 vezes o peso corporal numa corrida, se você faz saltos centenas de vezes na semana, você está usando demais a estrutura e não está descansando direito. Aí faz sentido pensar em exames profiláticos. Sim. Pensando em prevenção. E o que tem para a gente se preocupar em relação ao repouso? Você falou da questão das 36 horas, o repouso ou talvez um recovery ali pensando nos atletas. Como que isso funciona? Tipo, ele precisa, no sentido, focar nessas 36 horas e ter, tipo, um repouso? Ou existe, ele consegue fazer um treino que muitas vezes se chama de regenerativo, que eu só tiro carga? Como que funciona esse repouso para o atleta ali? Na prática, o que a gente consegue fazer com o atleta mesmo? Se é um cara que está sintomático, aí a gente não negociável 36 horas. Porque a estrutura está alterada, e a chance de você não evoluir bem é muito grande. Se você não fizer minimamente nessa fase inicial, o tecido ter o tempo de descanso que ele precisa. Então, fase inicial, tendinopatia, tem alteração estrutural, é atleta, eu sento com o cara, tudo que você faz de atividade, vamos colocar aqui, uma planilha. Você não vai sair do seu esporte, você continua treinando, mas é não negociável dias de descanso para a estrutura. O que não quer dizer que você não vai fazer nada. Você pode fazer um treino de corda naval, você pode fazer alguma coisa aeróbica, você pode fazer uma natação, mas você não vai fazer salto pro Aquiles.
tirando a carga. Ele treina, mas sem a carga. Treina, mas sem a carga. Eu mantenho o condicionamento cardiorrespiratório, eu mantenho a capacidade metabólica do indivíduo como um todo para conseguir desempenhar em alto rendimento, mas eu tiro a sobrecarga da estrutura. Agora, para o cara que não tem dor, aí não faz sentido você colocar, você só vai jogar ou treinar ou fazer a cada 36 horas. Mas a gente pede pelo menos, depois de atividades de alta intensidade, que tenha pelo menos um dia de descanso. Então pensa em você depois de uma academia. Quando você faz um treino pesado, realmente um treino que não é aquele treininho fofo, né? Um treino de musculação pesada. Dia seguinte, ou pelo menos um pouco depois, normalmente é um pouco depois de 24 horas, você está descadeirado. Se você fez realmente um treino pesado de membro inferior, a dignidade vai embora, né? No dia seguinte você tá... Então assim, você achar que você vai ter o mesmo desempenho no esporte no dia seguinte, você não vai. Então, se o seu músculo precisa de tempo para descansar, o seu tendão também precisa. Então, você fez um treino pesado, aquele treino que assim foi ou a atividade esportiva de alta intensidade ou um treino de musculação pesado, se você não descansar no dia seguinte, cara, vai dar errado. Então, eu falo muito para corredores, é muito importante o cara ter a panturrilha muito bem preparada, muito bem condicionada. Então, tem que treinar panturrilha, tem que treinar glúteo, tem que treinar quadríceps e continua correndo. Mas se você faz o treino pesado de panturrilha hoje e no dia seguinte você corre o seu longão, o que você está fazendo com o seu tendão? Aí o pessoal meio que às vezes não entende que se você não fizer realmente um planejamento da carga, do estímulo que você está dando para o tecido, você vai ter sobrecarga. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. E assim, a gente vai se testando, né? Pô, eu faço isso há tanto tempo, nunca deu nada. A conta chega uma hora. Porque como eu falei, você usa o seu tecido muitas vezes durante a atividade. Na corrida, se você fadiga a sua panturrilha com 40 repetições e você correu 5 quilômetros, você usou o seu tendão centenas, milhares, dezenas de milhares de vezes para você conseguir correr. Se você não deixar ele descansar no dia seguinte, minimamente, o tempo que ele precisa para produzir mais colágeno, vai eventualmente acumulando essas degenerações do tecido, que vai gerar uma sobrecarga que pode ser uma sobrecarga súbita, uma ruptura, ou uma sintomatologia que depois vai te deixar meses com incapacidade, com redução de desempenho. Então, é difícil convencer para quem nunca teve, porque prevenção é chato, prevenção para quem nunca sofreu lesão é quase que desnecessário na visão deles. Nunca machuquei, tá dando tudo certo. O que esse cara quer me dizer o que eu devo fazer? Mas quando você mostra os números, quando você mostra acho que o impacto que aquilo tem de fato, e a recidiva, se você não fizer direito o tratamento, você convence o cara. Aquiles, por exemplo, tem números mostrando que algo em torno de 30% das pessoas têm sintoma depois de 10 anos, se não tratar direito. Você imagina você daqui 10 anos continuando tendo a mesma dor, a mesma dificuldade para subir escada, dificuldade para segurar seu filho no colo, subir, descer escada, entrar e sair do carro. Então, quando a gente fala de membro superior, é pior ainda. Imagina uma tendinopatia de cotovelo crônica, que o cara não consegue nem abrir a porta mais, abrir um frasco, sabe, segurar nenhum objeto sem sentir dor. Então, são problemas que vão trazer uma repercussão funcional muito grande. Mas, infelizmente, a gente só aprende pela dor, né? Então, se você não sentiu, é difícil pensar em prevenção. Mas é um trabalho que a gente tenta fazer. Cara, se você mostrar o vídeo do cara rompendo o Aquiles, aí sente. Mas dá medo, porque quando você faz isso, você pode dar uma cinesiofobia grande total, também, né? Total, então, dá medo pra caramba. O cara vê aquilo lá e ele fala, nossa, pode acontecer isso comigo? Aí, então, talvez ele não tenha uma aderência tão grande, né? Então, é uma linha tênue entre você tentar convencer e assustar o cara. Mas às vezes você precisa. É que quando você lida com um atleta, você vai pegar todo tipo. Você vai pegar aquele tipo manhoso, que a gente costuma brincar, o jogador de futebol que você encosta nele, ele cai rolando, que vai reclamar de cada exercício que você dá. Ou até aquele cara, o jogador de rugby, que você dá uma pancada nele, você pendura ele de ponta cabeça e ele tá pedindo mais, ele quer quantas vezes eu faço, ele quer... Então, você vai pegar perfis muito diferentes, né? Então, acho que parte do trabalho que você tem que fazer é entender o perfil do seu paciente de cara, fazer um vínculo terapêutico para que ele entenda que ele deveria te dizer, toda vez que ele for testar o tecido dele um pouco mais, você acha que amanhã dá para fazer? Diferente do cara que não confia em você e vai fazer, depois vai te contar, eu fiz e deu certo, não tá doendo tanto não. Então, às vezes isso faz a gente dar um passo para trás. Então, entender o paciente, ter essa empatia, se colocar no lugar dele, praticar o esporte dele é muito legal. Eu recomendo toda hora para os alunos isso. Eu falo, façam exercício físico, gente, sejam ativos, porque é só assim que você vai entender as dificuldades que o cara vai conseguir sobrepor ou vencer na prática dele quando ele tiver com dor, porque se você faz e você sabe as dificuldades que ele tem, você consegue orientar melhor, né? Terapeutas que treinam prescrevem melhor reabilitação, então assim, muito importante você se colocar no lugar da pessoa para poder dar melhores instruções terapêuticas.
Com certeza, e até entender todos os movimentos que tem em cada esporte, você vê a sua dificuldade ali para fazer, é muito legal também, porque a gente tem, por exemplo, o beach tênis hoje tá muito em alta, então a gente tem muitos sedentários entrando ali, tentando fazer, e aí você começa a perceber quais são essas dificuldades que as pessoas vão tendo quando você tá ali, né? Tipo, skin the game, você tá ali Sim. sofrendo mesmo. E quando é um esporte novo, aí que é mais importante ainda, né, Val? Eu, por exemplo, nunca joguei um beach tennis na vida, mas eu já vi vários pacientes chegando pra gente com dor na região do cotovelo. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar o esporte, para entender um pouquinho melhor o que acontece, quais são as regras, qual é a ferramenta que eles usam, e por que é tão forte, tão popular, né? Porque eu não conseguia entender, eu olhava para aquele negócio e falava, sério que esse negócio é legal Mas de é bom, fazer? a gente joga, é bom. Você joga? A gente joga. Então, quando a gente vê as pessoas fazendo, a gente entende que, em parte, é porque, assim, qualquer pessoa consegue praticar, então é muito democrático, né? Então, assim, mesmo que você não seja excelente, você vai conseguir jogar, né? E a pessoa que nunca fez nada... A primeira aula a pessoa joga. Já joga a bola pro outro lado, né? Muito diferente do tênis, que você tem que acertar a bola e passar por cima da rede, é muito mais difícil. Então, eu entendo a pessoa que achou uma atividade que gosta e agora quer fazer muito, né? O problema é que a pessoa, sem preparo nenhum, normalmente é isso que acontece, né? A pessoa não faz atividade física há décadas, às vezes, e aí gostou do esporte, e ao invés de fazer, vou jogar hoje, vou descansar amanhã, não. Joga 6 partidas em seguida. Mas é viciante. E no descanso vai beber cerveja ainda, entre uma partida e outra. E aí, cara, não tem como dar certo, né? Mas é mesmo, porque entra meio que uma socialização muito forte ali. Eu acho que se assemelha muito ao grupo, por exemplo, do CrossFit, que a galera também se une bastante. No beach tennis cria muito esse vínculo. É um esporte que você joga em dupla, então você tem também uma dinâmica diferente. E realmente é fácil, lógico que existem os níveis lá, né? Você vai aprendendo, mas desde o começo qualquer pessoa praticamente consegue jogar uma bolinha. Minha mãe foi lá, ela brinca, então assim... Que legal. Mas tem a dificuldade, porque você tá numa areia, a dificuldade da pessoa se movimentar ali se torna um pouquinho difícil e para chegar na bolinha também, mas... E é um movimento overhead também, né? A pessoa não tá acostumada a fazer, né? Acho que a maior parte das pessoas, no máximo em casa, faz ali levanta alguma coisa ou outra, mas não faz movimento de alta intensidade, alta velocidade em cima da cabeça, né? Não, muito mesmo. Você pegar um smash ali, cara, a potência a gente pegou alguns ombros e alguns cotovelos, que é o que mais está aparecendo pra gente, na verdade, quando vende beach tennis. Não é tanto membro inferior, não. Então, eu imagino que seja em parte por isso, né? As pessoas não estão nem um pouco preparadas para aquela demanda e se entusiasmam de tal forma com a atividade que não deixam descansar o tecido de forma alguma. E aí... Mas eu fiquei muito feliz de ver que, pelo menos, houve um esporte que trouxe esse tipo de, digamos assim, democratização da atividade física de prazerosa para as pessoas, né? Porque a corrida foi uma delas que chegou, explodiu recentemente e é super democrático, você bota o tênis e corre. E a outra tem sido essa, né? Que agora brotou uma quadra de beach tênis em cada esquina e você precisa de uma raquete e é isso aí, né? Não precisa de muito mais coisa que isso, né? E se você não tiver raquete, você vai ali, alguém te empresta e você joga, né? Então, enfim, pelo menos serviu para as pessoas deixarem em parte o sedentarismo de lado, que provavelmente dá para dizer que é o mal do nosso século. Verdade. Show de bola! Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou? Valquíria, eu acho que o principal a gente falou. Como eu te falei no começo, se você me deixar aqui, eu falo 4 horas sem parar. Pois é, agora que eu olhei aqui, a gente já passou um bom tempo. Mas eu acho que a mensagem principal que o pessoal tem que levar é assim, gente, cuidado com a terminologia, né? A gente fala, às vezes, e é sem querer mesmo, a gente fala sem querer, achando que é mais fácil falar. A gente fala de tendinite, a gente fala de epicondilite, porque o paciente está acostumado com essa terminologia, foi a que o médico usou, mas traz mais mal do que bem, né? Leva a pessoa a um tratamento equivocado. Então, cuidado com a terminologia, essa seria uma mensagem importante. A segunda, exercício terapêutico é o principal tratamento para esses pacientes, então é carga progressiva com repouso adequado. Então, exercício progressivo é a chave do tratamento. E depois, progredir gradualmente. O exercício tem que ser lento na fase inicial, alta velocidade na fase avançada. Acho que talvez isso eu não tenha falado o suficiente. O pliométrico é muito importante. E o pessoal não faz. Teve um estudo que foi feito aqui com brasileiros, que pegou especialistas em fisioesportiva do Brasil ou traumato ortopédica. E perguntaram quantos faziam qual exercício, qual é a forma como as pessoas tratavam uma tendinopatia patelar. E o assustador foi ver que menos de 50% faz pliométrico em qualquer momento da reabilitação. Os caras faziam só exercício lento, e a fase avançada é aquele negócio meio assim, vai voltando aí. Sim. E o tendão, ele é uma mola, né? A gente faz uma analogia, ele precisa armazenar e liberar energia, e não tem nada que prepare ele melhor para isso do que um pliométrico, um exercício de alta velocidade que envolve uma fase excêntrica e uma fase concêntrica rápida logo em seguida. Aquele ciclo alongamento e encurtamento. Então, essa fase avançada não pode faltar.
Então, o erro comum do pessoal é isso, fazer um treino lento, adequado no começo e depois vai voltando aí conforme você vai se sentindo bem. E aí você não preparou o cara para a demanda do esporte dele, que é explosividade, é potência. Muitos pacientes chegam para a gente com déficit de potência grande, o pessoal não avalia também. Então, avaliar, tratar de forma lenta na fase inicial para construir tolerância e na fase avançada expor ele à atividade que ele vai precisar fazer, que é a alta velocidade. Então, pliometria progressiva também, com baixa demanda no começo, uma alta demanda numa fase avançada. Fazendo isso, a gente tem uma excelente chance de ter um bom resultado em longo prazo. Olhando para a cadeia cinética, os fatores que estão ali envolvidos na sobrecarga, não olhando só para a estrutura que está alterado. Mas eu acho que fazendo isso, vocês têm uma chance melhor de ter bom resultado. E cuidado com os gurus por aí, né? Tem muita gente que promete resultado em curto prazo, que resolve em 3 sessões, resolve em 4 sessões. Sumir com a dor em 4 sessões é fácil, né? Não é difícil. Você consegue. Qualquer recurso analgésico potente que a gente tem ali, some com a dor. Mas o que vai dar resultado em médio e longo prazo? E tendão demora para responder. Então, eu vou precisar de uma progressão nessa carga que não é negociável. Não dá para fazer assim, eu vou reduzir dor, fazer alguns exercícios domiciliares e ele volta. O pessoal erra muito por achar que dá para tratar só usando o senso comum. Não dá. Você tem que estudar a fisiopatologia daquele tecido para poder tratar ele de forma mais adequada. Entendi. Quando você fala fase inicial, tem um tempo em que você considera para você ir para uma pliometria? Isso é muito variável, tá, Val? Mas o que a gente usa muito como critério de evolução? A dor do paciente. Então eu faço testes de carga com ele. O que é um teste de carga? O tendão fala com a gente o tempo inteiro. Então, em repouso não dói, mas com carga dói. Então vamos pensar num Aquiles, de um corredor. Corredor de longa distância que está com tendinopatia de Aquiles. Ele está com dor 6 hoje, de 0 a 10. Fizemos um exercício lento com ele de alta carga. Ele não teve dor maior do que 3 durante o exercício. Maravilha. Dia seguinte, ele não vai vir para a reabilitação, mas ele vai fazer um teste de carga para mim e vai me dizer como foi. Como é o teste de carga? Elevação na ponta do pé. Sentiu dor? Aí anota a dor de 0 a 10 e me manda quanto foi. Se no dia seguinte a dor dele de 0 a 10 estiver menor do que 3, é sinal de que ele está respondendo muito bem. Tiver menor do que 5 é aceitável. Tiver maior do que 5, eu fiz alguma coisa errada. Então eu estou aumentando a carga progressivamente. Ele está tolerando uma carga que é mais de 1,5 vezes o peso corporal dele no leg press, por exemplo. Para patelar a gente usa isso como critério. E ele não tem uma dor maior do que 3 de 0 a 10 durante o exercício ou no dia seguinte, pliométrico. Então o tempo varia muito. Se o paciente é muito crônico, demora um pouco mais para chegar nisso. Demorou muito para chegar para a gente. Agora, é um paciente que chegou bem mais rápido, que tinha menos déficits. Em algumas semanas a gente já chega num estágio de evolução que dá para fazer uma fase mais avançada. Então, é o sintoma que vai dizer para a gente. Você vai avaliando, avalia no dia, avalia durante a sessão e o dia seguinte, 24 horas depois, com um teste de carga e ver como é que ele está respondendo. Show. Okay. Bom demais. Bom, gente, então acho que a mensagem principal é essa. Exercício terapêutico para tendinopatia é a principal abordagem de tratamento, tá? Cuidado com condutas passivas demais, cuidado com terminologias inadequadas e vamos fazer um trabalho melhor com a fisioterapia para evitar que os pacientes voltem para o médico dizendo falhou o tratamento conservador e aí ele faça uma infiltração de corticoide. Rodrigo, fala pra gente onde que o pessoal te encontra, tuas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, onde eu posto mais material relacionado à fisioterapia, então é @rscatone. Eu tenho um canal do YouTube também, rodrigo.scatone, vocês me encontram lá também. Tem pouco material ainda, mas eu estou agora com o objetivo de aumentar a frequência dos vídeos lá para que a gente possa disseminar mais conhecimento de boa qualidade para o pessoal. Bom demais. Obrigado, cara. Adorei conversar contigo. Na verdade, te conhecer, né? A gente se conheceu hoje. E parabéns aí pelo seu trabalho. E que a gente possa aprender cada vez mais como que a gente pode estar aí aumentando essa carga nesses atletas ou não atletas também, que é extremamente importante, que sempre vai estar chegando aí para ser atendido pela fisioterapia e que a gente possa cada vez mais mostrar para esse paciente o quanto a fisioterapia é importante para a vida deles, né? Isso aí. Muito obrigado, Valquíria. Prazer conhecer você e espero que tenha sido proveitoso aí para a audiência. Com certeza. Gente, esse foi mais um episódio, então, do nosso Raciocina Comigo podcast. Espero que vocês tenham curtido demais. Se você gostou demais desse episódio, já compartilha aí com seus amigos fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, que precisam aprender sobre o que a gente falou aqui nesse episódio sobre tendinopatia patelar, tá bom? Deixa aí também, já se inscreve aí no nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Spotify. E te vejo, então, no próximo episódio.